Sobre as teorias da administração, uma das mais importantes é a abordagem clássica. A abordagem clássica concentra a teoria científica da administração e a teoria clássica da administração. A teoria científica é aquela proposta por Taylor. Taylor propôs uma metodologia científica para administrar empresas. Até o início da Revolução Industrial não existiam empresas, então não tinham quem administrava as empresas eram os próprios donos, com seus familiares, não existia um grande contingente de pessoas trabalhando junto. Então, consequentemente, não existia uma função de administrar empresas e não era exigido um método para se avaliar esse desempenho. Quando as empresas começaram a crescer, começou a surgir essa necessidade de administrar a empresa de forma a reduzir o máximo possível o desperdício do trabalho. Então, Taylor propôs uma metodologia onde iria se aferir o trabalho que um trabalhador médico seria capaz de fazer, e após essa aferição poderia medir todos os movimentos que era realizado, eliminar aqueles movimentos que eram considerados inúteis, que não iam contribuir para a evolução da tarefa, encontrar as melhores ferramentas e aplicar esses conceitos na realização da tarefa. Então, pela teoria que Taylor trouxe, pela metodologia que Taylor trouxe, o trabalhador não iria pensar. Haveria os gerentes, engenheiros que iam descobrir e desenvolver o melhor método para fazer a tarefa, e o trabalhador iria somente pensar e executar. O trabalhador não pensaria, ele somente executaria a tarefa. Então, a teoria de Taylor é mais voltada para a execução de tarefas. Fayol, ele já trouxe uma teoria mais voltada para a estruturação da organização. Então, Fayol, diferente de Taylor, ele não focou na realização de tarefa, mas na estruturação da organização. Então, Fayol trouxe os 14 princípios, que era planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar, e esses princípios seriam aplicados no trabalho, seriam aplicados na empresa para organizar a empresa. Então, esses 14 princípios são divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação aos interesses gerais, individuais aos interesses gerais, remuneração de pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, especialização do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Esses princípios foram criados já há mais de 100 anos, mas vocês podem ver que eles continuam bem atuais. Eles não foram princípios que não são aplicados hoje na empresa. Continuando, Ford veio após Taylor e, como vocês podem imaginar, Ford foi o criador da empresa de carros, da Ford de carros hoje. E Ford ele queria produzir carros da forma mais barata possível e mais rápida. Então, utilizando os princípios que Taylor já propunha, ele criou o conceito de produção em massa, onde havia uma linha de produção e o trabalhador agora ele não iria até o trabalho viria até ele. Havia uma esteira onde o carro chegava ao trabalhador e o trabalhador executava aquele trabalho sem precisar se movimentar. Isso aumentava ainda mais a capacidade de produção da indústria. Só que essa abordagem de Taylor ela tinha alguns problemas. Ela não pensava no ser humano. Para Taylor, o homem era um ser que não gostava de trabalhar e que só ia trabalhar para satisfazer os interesses econômicos. Então, para Taylor, o homem era um homem econômico. Ele só iria trabalhar para conseguir dinheiro para satisfazer suas necessidades.
Aí veio a abordagem humanística. A abordagem humanística veio agora trazendo o conceito do homem social. Ou seja, o homem não é um ser que só iria buscar satisfazer interesses econômicos, mas ele também tinha interesses sociais, interesses de conviver com outras pessoas, de se relacionar. É, isso começou a ser estudado quando, nas empresas onde se aplicava a teoria de Taylor, alguns trabalhadores começavam a pressionar os novos funcionários a não produzir tanto. Porque se os novos funcionários começassem a produzir mais, os antigos também seriam obrigados a produzir mais. E esses novos funcionários, apesar do incentivo financeiro que tinham, se eles produzissem mais e iam ganhar mais dinheiro, eles não produziam mais para manter um bom relacionamento com os colegas. Essa teoria começou mesmo a ser desenvolvida na experiência de Helton, quando um engenheiro ele estava tentando descobrir se a quantidade de luz iria influenciar na capacidade de produção dos funcionários. Então, o que eles fizeram? Em uma empresa, em um setor da empresa, eles aumentaram a luminosidade. E os funcionários começaram a produzir mais. Logo depois, eles reduziram a luminosidade daquele setor. E o que aconteceu? Os funcionários aumentaram ainda mais a produção. Então aí eles começaram a pensar, bom, existe algum fator que faz com que os funcionários aumentem a produção sem ser a luminosidade. E aí eles descobriram que era um fator psicológico. Quando eles aumentaram e diminuíram a luminosidade, os funcionários perceberam que tinha alguém prestando atenção neles. E esse fato deles perceberem que tinha alguém prestando atenção neles fizeram com que eles aumentassem a produtividade. Aí agora, Elton Mayer continuou fazendo estudos e o que ele descobriu é o seguinte: os funcionários eles têm essa necessidade de integração social. O nível de produção dos empregados não é só relacionado à quantidade de dinheiro que você entrega a ele, mas também está relacionado às relações sociais que os funcionários têm. E eles também não buscam somente recompensas financeiras, buscam também recompensas sociais, que é o relacionamento com outras pessoas, reconhecimento, e eles também buscam não sofrer sanções sociais, que são, por exemplo, quando os funcionários aplicam sanção a um outro, deixando ele isolado, fazendo com que ele não tenha reconhecimento pelos outros funcionários, mesmo quem ganhe mais dinheiro. E aí também descobriu-se os grupos informais, que são aqueles grupos que existem na empresa, mas não são reconhecidos na estrutura da empresa. Depois vem a teoria neoclássica. A teoria neoclássica vem em certo ponto reafirmando a teoria clássica, só com algumas inovações, trazendo agora alguns conceitos já da teoria humanística também. Para a teoria neoclássica, o homem não é um ser que busca somente o valor monetário, mas ele é um homem organizacional e administrativo, ou seja, para a teoria neoclássica, o homem é um ser que vive em organizações. Então, para essa teoria, que foi prescrita por Chiavenato, o homem agora ele busca ter essa inclusão social em uma organização para satisfazer as suas necessidades. Ele também busca ter esse valor e buscar recursos, mas também busca ter essa convivência. Então, em certo ponto, Chiavenato vem reafirmando o que estava prescrito por Taylor. Então, ele também reafirma alguns princípios gerais, ele também traz agora uma nova divisão do trabalho, que era prescrito por Taylor, só que essa divisão já não é a mesma que Taylor havia criado. Porque Taylor haveria criado uma divisão onde
havia aquelas pessoas que pensavam e outros que só executavam. Agora, o Chiavenata ele traz uma divisão um pouco mais flexível. Então tem o institucional, que é o nível mais elevado na organização, são os diretores. Depois temos o nível intermediário, que são gerentes. E por último temos nível operacional, que é composto pelos funcionários que realmente executam as tarefas. Depois nós temos a administração por objetivos. A administração por objetivos ela foi proposta por Peter Drucker e agora ela busca sair daquele conceito de eficiência voltada a processos para um conceito de eficácia, ou seja, buscar alcançar os resultados. Então, a APO, Administração por Objetivos, ela é uma teoria que diz que os funcionários e os seus gerentes têm que definir junto os objetivos do trabalho que vão ser realizados. Então ela é baseada, ela tem alguns princípios que são objetivos específicos, vai ser definido objetivos para que possa melhorar mais o empenho, o desempenho. Se o objetivo for genérico, os funcionários não vão conseguir se concentrar neles, mas quando temos um objetivo específico, os funcionários vão se concentrar para atingir aquele objetivo. Também temos os prazos, ou seja, prazos definidos para se alcançar esses objetivos, e o feedback, que é o retorno, ou seja, quando o funcionário está realizando a tarefa, ele vai ter constantemente um retorno dos gerentes, dizendo se ele está indo bem, se ele está ou não alcançando objetivos, quais são os problemas que está se encontrando no trabalho que ele está realizando, na atividade que ele está realizando, para que ele possa melhorar e corrigir as deficiências. Depois temos a teoria da burocracia proposta por Max Weber. Essa teoria da burocracia, quando se fala em burocracia, as pessoas tendem a pensar na lentidão, no papelório, mas na verdade a burocracia ela buscava trazer eficiência às organizações. Antes, nos primórdios da indústria, o dono que administrava a sua empresa. Então não havia muito problema quanto à definição da função de cada pessoa. O dono iria definir, olha, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, e era feita a vontade do dono. Porém, chegou em um momento em que agora quem estava administrando a empresa não eram mais os donos, mas sim administradores profissionais. E aí nós tínhamos um problema, porque nem sempre a necessidade da empresa era o desejo do administrador. E aí quando isso ocorria, os administradores muitas vezes começavam a fazer suas próprias vontades, os empregados faziam suas próprias vontades, em detrimento das necessidades da empresa. Então a teoria da burocracia ela buscava normas, processos rígidos para que as pessoas seguissem e conseguissem realizar os objetivos da empresa. Então, essas normas direcionavam a execução das tarefas. Então, a teoria da burocracia é baseada em normas e processos formais, trabalho dividido de forma racional, relacionamentos são impessoais, ou seja, não tem aquele negócio, olha, eu vou fazer isso porque é para fulano. Não, você vai fazer isso porque os regulamentos dizem que você tem que fazer isso. A autoridade ainda tem uma hierarquia, as rotinas e os procedimentos são padronizados, são todos iguaizinhos. Se você faz isso para ciclano, tem que fazer isso para beltrano, para ciclano, do mesmo jeito. A competência técnica é valorizada através da meritocracia, ou seja, aquelas pessoas que têm mais competência vão ser promovidas dentro da empresa. Os membros da organização profissionais e o funcionamento da organização é completamente previsível. Então, a burocracia é baseada na autoridade racional legal, ou seja, naquela autoridade formal dentro da empresa, uma autoridade reconhecida pelos procedimentos dentro da empresa.